Boa noite a todos. Eu quero saudar a igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nós, mais um domingo à noite, trazendo mais essa mensagem e sempre lembrando que isso não substitui a igreja tal qual a Bíblia ensina como a igreja deve ser. Nós já falamos isso antes e nós facilmente acostumamos, né? E devemos parar para refletir nisso. Será que estamos acostumando com isso? E não deveríamos. Isso é a exceção devido a algo de força maior e devido a essa pandemia nós não podemos nos congregar. Mas a Bíblia fala que nós não devemos deixar de congregar. Então, esses meses tem que ser atípico. Esse tipo de mensagem, ela nos nutre, nos ajuda. A palavra de Deus sempre é bem-vinda e devemos agradecer a Deus por esses meios. Se isso acontecesse na década de 80, que não havia internet, talvez a igreja sofreria um pouco mais. Nós não sabemos. Mas a igreja, ela deve ser igreja que tem comunhão, a igreja que tem batismo, a igreja que tem ceia, que o povo estejam juntos ali. Essa é a igreja bíblica. Mas, enquanto não chega novamente essa época, e eu quero entender que a hora que voltarmos, nós vamos valorizar bem mais o nosso espaço, o nosso tempo, o nosso momento. Enquanto isso, eu vou continuar trazendo as mensagens e tem sido um tempo bom, eu tenho que me dedicar bastante. Tenho trazido 3 mensagens por semana e isso leva bastante tempo. Então agradeço a Deus por esse tempo que eu estou tendo a mais aí para poder estar estudando e estar aprendendo e trazendo para os meus irmãos. Nós vamos estar orando, eu vou estar lembrando de toda a igreja, das nossas crianças. Por que eu gosto de lembrar de domingo à noite das crianças? Porque era um costume nosso trazer todas elas na frente, né, para orarmos por ela. Então, mesmo que elas estejam assistindo ou não assistindo, esse era um momento que nós estávamos lembrando das nossas crianças. Antes da palavra, eu sempre orava, que não era um ritual, era apenas algo para nós lembrarmos da nossa responsabilidade para com os nossos pequeninos. Sempre. Se nós não estamos ensinando, alguém está. E nós orávamos pelos professores também. Então, eu vou continuar orando pelos professores e orando pelas crianças e pelos pais, orando por toda a igreja e pela mensagem que nós vamos ter essa noite, que eu quero compartilhar com os meus irmãos. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo, por esse momento, pela sua palavra. Ó Deus, fale conosco mais uma vez. Ó Pai, nenhum de nós escreveu o que temos em mãos. A nossa dependência total do Senhor. O Espírito que revelou a homens o que temos aqui em mãos é o mesmo que dá luz à sua Escritura. Por isso, esse momento, Pai, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Oro pelos nossos pequeninos, pelas nossas crianças, pelos filhos, filhas, netos e bisnetos da nossa igreja e daqueles que estão assistindo. Abra nossos olhos quanto à responsabilidade num mundo tão corrompido, ó Pai, num mundo tenebroso como o Senhor mesmo chama. Ó Deus, que isso possa ser uma chamada responsabilidade. Ó Deus, que a negligência não possa fazer parte das nossas vidas, como pais, como avós, como cuidadores. Ajuda-nos, ó Pai, abençoe cada professor nessa estada, nesse tempo, mantenha eles, ó Pai, com a chama aquecida em seus corações. Coloco nossos pequeninos diante de Ti, livramento, proteção, e coloco toda a Igreja Batista Ebenezer, ó Pai, nesse momento.
O Senhor sabe das lutas que cada um passa, dos êxitos. Ó Deus, livra-nos do mal, proteja-nos, ó Deus. E, ó Pai, aqueles que nesse momento vai ouvir essa palavra, ó Deus, é o Senhor, nada sou. Quebre barreiras por graça e misericórdia e trate esses corações. Eu te suplico em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. O texto que eu vou trazer para os irmãos hoje está em Lucas, capítulo 15. Talvez se você já anotou, já viu ali na descrição, você já deve ter aberto. Se não, está aí um tempinho para você abrir em Lucas, capítulo 15. O texto que eu vou ler, e um dos erros clássicos que acontecem é as pessoas tratarem isso como parábolas individuais. Então, eu também fazia isso logo no início, que eu comecei a estudar as Escrituras, até induzido pelos títulos, né, de Lucas capítulo 15. Quando você chega nesse contexto, o primeiro título que você vê é Parábola da Ovelha Perdida. O segundo, a Parábola do Dracma Perdido. A terceira, a Parábola do Filho Pródigo. Como eu já disse aqui diversas vezes, esses títulos não são inspirados. Esses títulos foram colocados como um facilitador para que nós pudéssemos nos localizar e termos uma noção do contexto que significa cada parte da Escritura. Facilita numa busca, mas eles não são inspirados. Uma vez alguém já disse que alguns títulos foi escrito por pessoas que estavam com a mente bem distante, porque não condiz com o que está escrito ali. E alguns aproximam, mas deixam a desejar. Por exemplo, Mateus capítulo 6, alguns títulos são a oração do Pai Nosso. Aquela oração é muito mais do que a oração do Pai Nosso, mas serve para a gente se identificar. Talvez a oração modelo, como algumas versões dizem, já fala mais direto o que está falando ali. O exemplo de oração, como tem outras versões, também nos ajuda a entender que aquela oração foi uma oração que Jesus deixou como modelo para nós. Então, os títulos muitas vezes nos induzem a uma linha de raciocínio. E quando você chega no capítulo 15 de Lucas, fatalmente você trata como 3 parábolas. E não é. Essa noite nós vamos falar de uma parábola. E trazendo essa parábola de Jesus Cristo para nós, eu daria o título de A Parábola do Amor de Deus ao Pecador. Poderíamos dar outra? A Parábola do Pecador Valorizado. A Parábola da Alma Valorizada. O que mais? É uma mensagem só que Jesus Cristo vai trazer para nós aqui. É uma única mensagem. O quanto Ele valoriza a vida de um pecador. Então, a parábola do valor de um pecador. Esse seria um título mais próximo de todo o contexto do capítulo 15, para nós entendermos. O verso 1 começa dizendo assim: aproximava-se de Jesus, os irmãos me perdoam, eu mandei trocar meu óculos, não chegou ainda, então às vezes eu como alguma letrinha aqui, mas na medida que vai avançando os dias, talvez vai ficando pior, mas chegando o meu óculos vai dar uma melhorada. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Primeira coisa que nós vemos aqui aprova o Espírito Santo, através do médico Lucas,
falar qual é o quadro, qual é o perfil das pessoas que vieram ouvir a Jesus. E ele vai dizer, olha, são os publicanos e pecadores. Nós sempre ouvimos dizer ali que publicanos e pecadores eram uma classe igual. Em alguns contextos dá a impressão que os publicanos são piores que os pecadores, né? Os cobradores de impostos. Para o judeu, publicano. Aí ele continua, o verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Estavam ali publicanos, pecadores. Então Lucas primeiro ele fala, olha, essas pessoas estão ouvindo, mas também havia aqueles que se achavam altamente justos. Mas um perfil de pessoas estavam ali ouvindo, que era os fariseus e os escribas. Então era aquela classe altamente religiosa. E como Lucas falou, eles observam e reparam que Jesus Cristo estava ensinando, pregando para uma classe de pessoas que eles ignoravam, que para eles eram pecadores. Essas pessoas, olha, eu sou mais que elas. E eles começaram a murmurar. Olha lá, mais ou menos isso, né? Olha lá, né? Talvez um escriba falando com um fariseu, ele recebe pecadores e come com eles. Ou seja, come com eles estava dizendo o seguinte, tem intimidade com eles, porque para um judeu, quando falava em se alimentar junto, significava intimidade. Então era o mesmo que ele estivesse dizendo, olha lá quem é os íntimos de Jesus Cristo. Olha a laia, olha a corja, olha lá os tipos insignificantes que Jesus Cristo se une com Jesus Cristo. Embora eles estavam falando com desdém, embora eles estavam murmurando, eles estavam dizendo a verdade. Este recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores, eles não estavam mentindo. Mediante a essa circunstância, mediante a esse murmurar daqueles que se achavam altamente justos, em resposta a isso que Jesus Cristo vai contar esta parábola. Parábola é aquilo que quer transmitir uma verdade. É uma história que normalmente usa critérios reais. Nunca uma parábola vai usar coisas tipo raposa falando, esse tipo de coisa, não. Ela sempre vai usar como critério coisas que é possível de acontecer e sempre para ressaltar e para trazer uma verdade. E aqui Jesus Cristo, ele dá 3 exemplos nessa única parábola. É uma parábola. Como eu sei disso? No verso 3, então lhes propôs Jesus esta parábola. Esta única parábola. Não mais. Essa única parábola o conteúdo dela são 3 exemplos. E a primeira que ele vai falar é da ovelha perdida. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Algumas pessoas pegam esse texto fora de contexto. Eu já vi pessoas reclamando que o pastor abandonou ela e cita esse texto aqui, né? O pastor deveria ir atrás da ovelha. Sim, tem toda uma verdade em cima do amor que o pastor tem sobre as ovelhas, isso é extremamente verdadeiro, mas há outros textos para isso, mas esse texto não foi escrito para isso. É uma resposta àqueles homens. A primeira coisa que Jesus está dizendo, olha, nós temos 100, uma se perdeu. Então, ela se perdendo, será que
ele não deixaria no deserto, e presta atenção na palavra, que ele não está falando deixa em segurança no aprisco, ele está falando deixa no deserto e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la. Todas estavam na mesma situação, mas embora estavam sendo cuidadas pelo pastor. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Olha a chave aqui. A ovelhinha perdida. Quem que é a ovelha perdida aqui? O pecador. A ovelha perdida, sabe quem que é aqui? O publicano e o pecador, e os pecadores que aqueles fariseus ignoravam. Então, as coisas começam a ficar claras quando nós olhamos a quem Jesus está respondendo e o que ele quer transmitir para esses fariseus. A essa ovelhinha que ele encontra, a primeira coisa que ele vai dizer aqui é que ele está cheio de júbilo. Ele não está triste, ele não está murmurando como aqueles fariseus. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu encontrei sim essa ovelha perdida, que são esses pecadores, que é esses publicanos, e eu muito me alegro que eu encontrei elas. Não como vocês que estão desdenhando, não como vocês que estão murmurando. Eu me alegro de ter encontrado esse pecador. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Outra coisa que ele vai enfatizar nessas três histórias aqui é que há sempre mais pessoas que se alegram com ele. E logo na próxima, da dracma, ele vai falar que são os anjos. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Essa ovelhinha estava lá, sem Deus, sem a ação do Senhor Jesus Cristo, ela não seria salva. E ele vai, pega ela, coloca sobre os seus ombros, e isso com alegria. Não tem o que ela fazer. Ele vai resgatar essa ovelha. E ele se alegra, porque já achei a minha ovelha perdida, ele diz. Olha o verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Opa! Quem são as 99 ovelhas que ficaram para trás? A igreja? E o pastor foi atrás de uma ovelha? Não. Essas 99 ovelhas, ele está falando dos fariseus. Ele está falando daqueles que não necessitam de arrependimento. Quem que não necessita de arrependimento? Que justo é esse? O justo é aquele que se arrepende. Será que Jesus estaria sendo incoerente? Não. As 99 aqui, ele está se referindo aos fariseus. Essa palavra justo aqui, dikaios, sim, num certo sentido é reto, justo, que guarda os mandamentos de Deus. Mas a mesma palavra, ela é para aqueles que se consideram justos, que se orgulham de serem justos, que se orgulham de suas virtudes, sejam reais ou imaginárias. Então, aqui, nesse contexto, quando Jesus Cristo fala assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99, ele poderia fazer assim com a mão, entre aspas, justos que não necessitam de arrependimento. Por quê? Se você se acha justo, você não precisa de um Salvador. Você não precisa ser justificado. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é o valor que Jesus Cristo dá a um pecador. E ele é 99 aqui por 1. Na próxima parábola é 10 por 1, mas ele continua falando de valores. Ou,
no verso 8, ele não está dizendo aqui, ouça essa próxima parábola. Não, é uma única parábola, ele continua agora dentro dessa parábola. Ou, continuando, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, achei a dracma que eu tinha perdido. O que nós temos em comum da primeira história para essa segunda história dentro dessa parábola? Uma moeda, uma ovelha, uma busca, eu vim buscar, quem que disse isso? Jesus Cristo. Ele encontra e ele se alegra, o verso 9. E tendo achado, reúne as amigas, normalmente ele não está se alegrando sozinho, como na primeira parábola, há uma alegria mútua, alegrai-vos comigo. Ela reúne e tendo achado, eu vou ler o verso 9, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E talvez ele olha para aqueles fariseus brutos, insensíveis, e vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer, eu vos afirmo, que de qual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por causa do quê? Por um pecador que se arrepende. Aqui Jesus, ele revela algo que nos agrega conhecimento de algo que nós não sabíamos. Ele, como Deus, ele faz isso e ele fala um pecador que se arrepende, há júbilo diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Uma ovelha que ele foi buscar, um dracma. Então ele está falando, olha, se há valor numa ovelha e o pastor vai buscá-la, se há valor nessa moeda, nós estamos falando de valores e de ação para que se restaure esse valor, porque é valoroso. Se não valesse, não iria atrás. Se não valesse, seria abandonado. Essa mensagem que ele está passando para aqueles fariseus. Então, no céu, há júbilo diante dos anjos de Deus. A alegria quando um pecador se arrepende. Agora, enquanto aqui, muitas vezes, há escarnecimento, não é, dos homens quando um pecador se arrepende. Quando Deus vem e trabalha na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, pode ser de uma criança, um adolescente. Quando Deus trabalha na vida daquela pessoa, logo de imediato pode vir os escândalos desse mundo por causa da palavra. Jesus falou isso em Mateus capítulo 6, na parábola ali do semeadura, parábola do semeador. Quando há conversão verdadeira, há mudanças. E é normal que o mundo vai nos perseguir, é normal que as pessoas vão tirar sarro. Eu me lembro certa vez no meu trabalho, existia um vidro que separava a minha sala de um laboratório. E no laboratório eu trabalhava uma dezena de pessoas lá e eu ficava nesse vidro trabalhando na área de informática. Isso há muitos anos, põe aí 20 anos. E eu estava aquele primeiro amor, então aquela coisa gostosa de ir na igreja, de falar, de cantar, toda aquela coisa que você tenha aquele fogo, né, do primeiro amor. E eu lembro que um dia eu estava lá trabalhando e alguém bateu no vidro assim, tum, tum, tum. Eu estava sozinho, revezava em 2 lá, era a minha vez. E aí colocaram uma placa assim, no vidro, um papel escrito com caneta, 10%. E aí eu olhei assim, todo mundo do laboratório olhando e rindo, né? É
do que eles estavam rindo? Na mente deles, eu era mais um que estava sendo ludibriado por algum pastor e ia dar o meu dinheiro para eles lá. Né? Não sei do que eles estavam rindo. Mas eu fui tentado a escrever de volta, né? Mais ofertas, mas eu não fiz isso. Não deveria ter feito, ou não deveria ter feito. Mas coisas desse tipo acontecem conosco, aconteceu na minha vida, acontece ainda, e às vezes pode até nos entristecer, pode até incomodar as pessoas à nossa volta. Mas quando um pecador se arrepende, aqui Jesus Cristo está dizendo que há júbilo diante dos anjos de Deus, de igual modo o quê? Igual modo que ele já falou daquele pastor que achou a ovelha perdida, o homem que perdeu a ovelha. Ele fala que, o verso 6, ele fala: alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha. A dracma também, o verso 9, alegrai-vos comigo. Novamente, por 2 vezes você lê. No verso 6, você lê: alegrai-vos comigo, por causa do quê? Da ovelha. Depois, você vê no verso 9: alegrai-vos comigo, por causa da dracma. Então, é essa mensagem que Jesus Cristo está passando para aqueles fariseus, o quanto ele ama o pecador. Aí sim, olha a palavra. Continuou. Então, no verso 8, quando ele vai falar ou, ele está dando continuidade na ovelha. Ele vem falando da ovelha, aí ele vai falar ou. É a mesma parábola. Agora, o verso 11 não vai dizer, olha a próxima parábola. Não, é a mesma. Continuou. E aí ele vai contar. Certo homem tinha 2 filhos. Então ele veio diminuindo. Primeiro tinha 100 ovelhas, uma perdida. Depois 10 moedas, uma perdida. 2, um perdido. Mas algumas coisas diferentes vão começar a acontecer aqui e nós vamos tentar, dentro desse texto, trazer à luz alguma coisa. Longe de mim de esgotar, é impossível, mas que me ajuda a entender esse texto. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Amados, nós somos desse jeito. Esses somos nós. Então aqui já começa a ficar claro da condição do homem sem Deus. Ele não quer ficar próximo de Deus. Ele não quer a comunhão com Deus. Ele não quer a comunhão com o Pai. Ele quer aquilo que o Pai dá. Às vezes há igrejas que são lotadas de pessoas que estão lá, dá o seu 10 e receba 100, querendo barganhar esse Deus, buscando Deus, não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele dá, que é aquilo que Satanás fala para Deus na questão de Jó: o Senhor dá tudo para ele, por isso que ele te adora, uma adoração comprada. Então, isso mostra a nossa natureza. Nós queremos que Deus estenda o seu sol, de preferência numa temperatura ideal, que não tenha muita poeira para que eu não precise limpar, que Ele dê a chuva no tempo certo. Não quero tempestade, tsunami, não quero nada disso. Eu quero que o Senhor me trate aqui, tudo certinho. E mais ainda, eu quero dinheiro. Essa é a nossa natureza. Isaías 53:6, eu deixei marcado aqui para mim ler, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Entende? Cada um pelo seu caminho lá. Mas o Senhor fez cair sobre ele, o próprio Jesus Cristo, a iniquidade de todos. Então, a nossa natureza pecaminosa é assim. É de querer desfrutar daquilo que Deus nos dá
Mas não da presença do nosso Deus. E ele fez isso. Bom, você quer? Toma. Verso 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Jesus Cristo está dizendo aqui, olha, agora eu tenho um exemplo de uma pessoa, um pecador, que ele se distanciou do seu pai. Por isso que ele usa o termo aqui, uma terra distante. Ele foi para o mais longe possível do seu pai, longe da presença do seu pai. E passou a viver a sua vida gastando tudo aquilo que Deus deu. O que Deus deu para nós? O que você tem hoje? Você está vivo. Você tem o dia seu pela frente, é um presente de Deus. Mas tudo aquilo que Deus nos dá, nós esquecemos dele e nós queremos viver com os nossos bens, com aquilo que ele nos dá. E nós não queremos a presença dele. Essa é a nossa natureza, até que ele se aproxima de nós em amor, até que ele vem e busca essa ovelhinha e coloca no seu regaço, até que ele pega essa pessoa que tem valor, como os valores que o homem dá a uma dracma, ele vai atrás e ele encontra e ele se alegra com isso. É interessante que ele não vai... ele não deu um exemplo de algo que ele construiu, ele deu exemplo de algo que já tem valor em si mesmo. A ovelha já tinha valor por ser ovelha, a dracma já tinha valor por ser dracma. São valorosos para essas pessoas, e ele quer dizer o seguinte: são valorosos para mim. Esse é o significado. E esse filho pródigo, esse menino saiu e gastou tudo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Amém pela grande fome. Aqui era o início do começo, se eu posso dizer assim, era a retomada, era o retorno. E o ponto-chave aqui foi a grande fome. Se ele foi da época de José do Egito, seria aquela grande fome enviada pelo próprio Deus. Mas é uma parábola, não temos tempo. Não temos aqui a exatidão do tempo. Mas aconteceu algo grandioso. Aquele país começou uma grande pandemia, uma grande fome, aconteceu algo. E ele começou a passar a necessidade, esse foi o ponto, foi o trilho em que ele estava indo e foi puxada a alavanca para ele começar a seguir outro caminho. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Então, a situação ficou tão difícil, ele se aproximou de alguém daquele lugar, ele não era daquele lugar, e agora ele já não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, e é tudo que o pecado pode oferecer para o homem é temporário. É temporário. Não vamos levar nada. E a situação vai chegando num ponto tão terrível que ele consegue ali... junto a uma pessoa, um emprego, entre aspas, né? Olha, eu tenho alguns porcos lá e você vai cuidar desses porcos para mim, tudo bem? Quando chegou lá, no verso 16, diz assim: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Que situação, hein? E é tão interessante que a palavra de Deus fala que Deus nos trata como ovelhas. Mas também Pedro fala que a nossa natureza pecaminosa, nós somos como porcos. Ele fala, olha, que a porca lavada tornar-se-á a pocilga, ou a lama. Então, o pecado era tanto, a distância de Deus era tanto, que esse homem já estava querendo comer lavagem, entre aspas, né? Alfarrobas, comida de porco, o alimento que o porco comia.
Mas ninguém lhe dava nada, ainda bem. Porque senão ele continuava lá. Então aqui eu já vejo a ação de Deus na vida do pecador, proporcionando muitas vezes situações para que ele caia em si. Nós já vamos falar sobre isso no verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele perdeu totalmente a paz. Ele tinha se rebelado contra o pai, tinha se afastado, tinha tido uma vida totalmente depravada. E quando eu leio, também separei, Isaías 57, o verso 21, eu vou ler para os irmãos, diz assim: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Para os perversos, não há paz. Acabou a paz desse homem, não havia paz para ele, de jeito nenhum. E aqui estava ele caindo em si, e ele começou a pensar: o meu pai, lá eu tinha alguma coisa. Agora, o que aconteceu no coração desse homem? Quando nós estudamos a forma de Deus trabalhar, então você vê que na primeira história tem alguém procurando a ovelha, na segunda história tem alguém procurando a dracma, na terceira história o pai não está atrás do filho aqui, não está buscando. Entre aspas, qual é a ação de Deus na nossa vida? O que aconteceu foi o único, individual, na vida daquele homem. É o papel do Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Não tem outro jeito. E foi isso que fez ele cair em si. Porque o próximo passo agora vai vir arrependimento. Então houve uma ação de Deus na vida desse homem. E caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Jesus Cristo mostrando para aqueles fariseus alguém arrependido, não alguém arrogante como eles. Mas Lucas, narra aqui as palavras de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo fala que antes dele se levantar, ele pensou, olha, eu vou me levantar e irei ter com o meu pai. E ele vai chegar diante do pai e falar: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Verso 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Jesus Cristo ele mostra duas etapas. A primeira etapa, ele sendo tratado. Algo dentro dele diz: eu preciso fazer algo a respeito da minha vida. A que situação do pecado que chegou à minha vida. Quão distante eu estou do meu Pai. E ele pensou primeiro. E ele poderia estar pensando lá, e isso não iria resolver nada da vida dele. Eu vou me levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele poderia ter pensado isso uma vez, e no próximo domingo ele ouviu um sermão, vamos trazer para os dias de hoje. E no outro domingo outro sermão. No meio da semana ele viu um irmão, e ele está só lá dentro dele: olha, eu preciso fazer algo a respeito dessa situação. Se não aconteceu o verso 20... não há mudança. A mudança aqui foi efetiva a partir do verso 20. E levantando-se, louvado seja Deus por isso, e levantando-se. Quem deu força para ele? A existência de um pai. Quem deu um pai para ele? Levantando-se, foi para o seu pai. E retornou. O que está faltando para o pecador? O que está faltando? Levanta.
levanta e volta para o Pai. E ele valoriza isso tanto, 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 que ele vai dizer isso. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Não preciso dramatizar isso aqui, porque o próprio texto é belíssimo, né? Mostrando a figura de Deus para com o pecador. E qual era a condição desse pecador? Qual era a condição dessa pessoa? Jesus Cristo vai dizer. Mas a visão aqui é de que aquele que se arrepende, aquele que toma como decisão voltar para o Pai. Porque o Evangelho é isso, nós nascemos e damos as costas para Deus e vamos indo em direção à ira divina, em direção ao inferno. Essa que é a nossa natureza pecaminosa, porque todos pecaram. Através de um entrou o pecado no mundo e através de um tirou o pecado e resolveu a questão do pecado no mundo. Nós nascemos e caminhamos de costa para Deus. Por que se diz conversão? Porque Jesus Cristo dá vista aos cegos. Você é totalmente cego, morto. Essa é a nossa condição. Mortos espiritualmente. Ele te pega pela mão e ele te retorna. Converte. É feita uma conversão. E você novamente retorna aos caminhos de Deus. Ao Criador, aquele que te fez. E ele, qual é a situação dele? Ele está aguardando. O seu pai o avistou e, compadecido, a palavra compaixão, Jesus Cristo chorando, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher como uma galinha faz com seus filhotes. A palavra de Deus diz que Jesus olhava para aquelas ovelhas sem pastores e se compadecia delas. Um atributo do nosso Deus, compaixão. E ele sente compaixão da situação que chegou essa pessoa, distante dele. Tão sujo que estava lá com os porcos. Compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Filho, seja bem-vindo. E o filho disse, pai. E o discursinho que ele tinha feito, ele já tinha preparado o discurso. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é arrependimento. Se você acha digno de alguma coisa, você está a quilômetros do verdadeiro arrependimento. Não sou digno, sou pecador. Não mereço, não sou digno. Quantas coisas precisaram acontecer para que ele chegasse a ter essa visão, esse encontro com o Pai? Pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Olha que fantástico, a palavra de Deus fala que Deus nos veste com vestes de justiça, com vestes mais alvas do que a neve. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto, olha o termo que ele usa, e reviveu, estava perdido. Ele não estava morto, ele estava em festa, estava depois comendo com os porcos, mas ele quis dizer a situação do pecador aqui. Morto e perdido, e foi achado. E começaram novamente um grupo de pessoas a se alegrar. Lembra dos anjos se alegrando? Verso 25. Agora são os fariseus. Agora Jesus está falando para aqueles fariseus. Olha, esses aqui são vocês. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças.
Havia alegria. Chamou um dos criados, e perguntou-lhe: o que é isso? Ou o que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado. O novilho cevado, não um. Estava separadinho um novilho lá. Porque o recuperou com saúde. O verso 28, olha o fariseu aqui. E ele se indignou. Esse termo só pode usar para quem se acha digno. E ele se achava digno lá, né? O fariseu. E ele se indignou. E não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Amados, ele se achava justos. É esse justo aqui que Jesus fala. Que não precisa de ninguém porque eles se acham justos. Não precisa de arrependimento. Por quê? Eu faço tudo certo. E o Pai, na sua infinita graça, tenta conciliá-lo, arguí-lo, ensiná-lo. E agora ele indignou-se. E nós vemos que a religião faz isso. Quão insensíveis e maldosos são essas pessoas. E aonde estão os olhos delas? No verso 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Um pecador arrependido. Ele foi, se distanciou do pai. O outro serviu o pai em troca de pelo menos um cabrito. Por que ele se sentia indigno? Porque ele era a questão do merecimento. Vindo o seu filho, que desperdiçou os teus bens, ele não falou o meu irmão. Vindo o meu irmão, ele falou o teu filho, ele nem considerava como irmão. Vindo o teu filho, aqui ele não estava honrando o pai, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Estava lá o novilho cevado, separado, e o irmão mais velho fala, ele não merecia isso. E não mesmo, ele tem razão. Mas isso é graça, é favor imerecido, é assim que Deus trata o pecador. Então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é teu é meu. O espírito do filho mais velho, do irmão mais velho. Vive junto ao pai, tem tudo, mas não tem nada. Vive uma vida miserável. Não usufrui daquilo que o pai tem. É meu, é seu, é nosso. Por que você não usufruiu? Por quê? Entretanto, era preciso, é necessário que nós regozijássemos, nos alegrássemos. Porque este teu irmão, novamente ele fala, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Efésios 2, Paulo fala que ele nos deu vida. Em que situação? Nós estávamos mortos, nos vivificou quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aqui mesmo, Lucas, no capítulo 19, o verso 10, ele disse assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele estava morto, ele estava perdido. E nós nos alegramos porque algo fantástico aconteceu. Um pecador se arrependeu. Ele retornou. E nós devemos nos alegrar com o nosso Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse domingo que o Senhor nos deu. Obrigado pela sua santa palavra. Ó Pai, nessa parábola do pecador valorizado, ó Deus, nessa parábola o Senhor mostra o quanto o Senhor nos ama. Ó Deus, o Senhor demonstra o seu amor para conosco, em que o seu Filho morreu na cruz por nós, ainda pecadores, nessa situação. Isso é graça.
Obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Senhor, porque esse amor foi demonstrado na cruz. Obrigado, Senhor, por textos como esse, que mostram a nossa condição, acalenta nossos corações. Te agradecemos e que possamos, ó Pai, atravessar essa semana com o coração grato, sabendo que muito em breve nós estaremos contigo, conhecendo a Ti, tal qual o Senhor nos conhece. Obrigado, Papai, te agradeço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto.